A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. O terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Capítulo 1. Os holocaustos. Versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, versículo 2: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Versículo 3: Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade, perante o Senhor. Versículo 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Versículo 5. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e aspergirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Versículo 6. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. Versículo 7. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Versículo 8. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o rebenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Versículo 9. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Versículo 10. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. Versículo 11. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Versículo 12. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Versículo 13. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Versículo 14. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhas. Versículo 15. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço com a sua unha. Ele a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Versículo 16. E o seu papo com as suas penas tirará, e os lançará junto ao altar
para o lado do oriente, no lugar da cinza. Versículo 17. E fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. Então o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor.